Catherine, hello! Feliz Carnaval! Olha, eu falei que não ia fazer a mão, né? É automático. Eu falo e a mão já vem. Eu quero bater palmas pra vocês. Você merece o prêmio de melhor aluno do mundo. Conhece essa música? Wesley Safadão. Feliz Carnaval, meu. Os vídeos saem terça e quinta, então você não tá assistindo isso no Carnaval da terça. Curtam, cara. Se divirtam fazendo o que você faz, independente se você concorda ou não com o Carnaval, independente do quanto que o imperialismo cultural americano faz você pensar que as nudez brasileira não pode, embora Velozes e Furiosos tem bunda pra caralho no Brasil errado. Não importa como você sinta, são dias de folga. Curta-os, seja feliz. Eu estarei, ou melhor, é terça-feira, né? Então, eu estou agora mesmo em Florianópolis. Se você está em Florianópolis e quer, sei lá, se encontrar com a gente, eu tô aqui, na tua cidade, agora. Olha que legal, tá? Então, é isso aí. Muitas pessoas em nosso grupo de WhatsApp perguntaram-se sobre a diferença entre in e into, entre on e on to. O que era essa diferença entre a palavra in e a palavra in com o to depois? O que esse to fazia? É sobre isso que eu quero abordar esse vídeo, porque nós falamos sobre in, on e at há 2 vídeos atrás, e depois no último falamos sobre naquele e naquela, que eram regras gramáticas que envolviam o in, o on e o at. Então eu quero continuar esse combo, falando agora sobre into e onto. Em seu contraste contra in e on, esse vídeo vai ser sobre isso. Então, transição, now. A diferença é muito fácil de entender. É tão fácil quanto colocar o celular no silenciador, mas quando você é produtor, você não precisa. No. Sabe quanto esse cara manda em mim na gravação? Olha pra câmera, não se mexe assim, não falei isso. Mas nem silenciar o celular ele pode. Eu vou pegar agora aqui a caixinha de xadrez que vai ajudar. Derrubei umas paradas aqui. Isso aqui é uma caixa de xadrez. Isso aqui é uma paleta que não faz importância. A palavra in e on, como nós vimos há 2 vídeos atrás, tem baralho aqui. Fudi a parada toda. Uma caneta. A palavra... Esse está sendo o vídeo mais espontâneo que tivemos em toda a nossa carreira. Nós tínhamos visto que a palavra on funciona como grudado, né? E já que ela funciona como grudado, ela dá o contexto de em cima, porque quando uma coisa está em cima da outra, ela está grudada nessa coisa pela gravidade. Então, é justo falar que essa peça, the Queen, the White Queen, está on the chessboard. Right now. You see this? It is on, né? On. Agora eu vou fazer com que a rainha do Queen esteja in the chessboard. The Queen is now in the chessboard. On, grudado em cima, in, dentro. Uma coisa interessante sobre as palavras que eu usei in e on agora. Para descrever a situação, eu usei as palavras, e na situação que eu descrevi, ela não estava se movendo. Todo o vocabulário que eu usei foi para descrever uma ação que foi a mesma, desde o começo até o fim dela. Isso aqui, quando eu falo the Queen is on the whiteboard, não tem nenhuma história nessa frase. Ela só está parada, não teve nenhum progresso na vida desse cara aqui, on the whiteboard, on the chessboard. Mesma coisa acontece com in. Parado, sem nenhum progresso na vida dele, in the chessboard. E é isso que a palavra on e in funcionam para fazer. E essa é a diferença que elas têm com a palavra into e onto. Se eu quero usar a preposição into, vai significar que eu não estou falando sobre isso aqui, mas sim sobre isso aqui. Entende? In é só parado ali, pronto. Into é cometendo o ato de entrada. Enquanto on é isso aqui, onto vai ser isso aqui. E essa é a diferença. Aí você pergunta, tá, então o in é parado e o into vai descrever o progresso para o qual a coisa cometeu o caminho, né? A jornada para entrar, e onto é a mesma coisa. On é parado, enquanto onto tem a ver com o progresso que fez a coisa cair em cima do negócio. Como que eu vou saber qual será usado? O seu verbo vai dizer. A natureza do seu verbo vai ou não ter um movimento nela. Se o verbo, a ação dessa frase tiver um deslocamento, esse in vai ser into. E esse on vai ser onto. Digamos que eu falo, a peça está em cima do tabuleiro. The piece is on the chessboard. Por que eu falei is on e não onto? Porque a palavra está não tem uma natureza de movimento. Não tem movimento em está. Está é parado. Eu durmo numa cama de feno, digamos, que não é verdade, a minha cama é muito legal, né? I sleep on a straw bed. Porque o verbo sleep não tem movimento. Eu faço ele paradinho. Então a palavra aí é on. Agora, digamos que eu queira falar
que o Curiosity, aquele carro autônomo que está em outro planeta, aterrissou em Marte. Eu posso falar The Curiosity Rover, que eu vou fingir que é esse aqui, landed onto Mars. Essa frase seria a melhor maneira, em minha humilde opinião. Mas já que os erros, como já falou no outro vídeo, vão evoluindo a ponto de se tornar popular, você pode falar The Curiosity Rover landed on Mars, tranquilo, tá? De boa. Mas se você quiser saber a diferença, é isso. Eu estou por cima assim. Digamos que eu use o exemplo He is running in the house. Nessa frase, já que eu usei a palavra in e não into, se eu sou um bom falador de inglês, é óbvio que a ideia de ele começar o trajeto da minha frase fora da casa e terminar dentro da casa não existe. Tudo que ele fez é já dentro da casa. Porque se eu quisesse falar da minha frase que eu ouvi ele fazer isso, ó, eu usaria into. He is running into the house quer dizer que ele está entrando na casa correndo. He is running in the house quer dizer que ele está dentro da casa sendo um capeta. Sabe, tipo, da cozinha, quarto e tudo mais. Isso é running in the house. Jumping on the bed. Jumping on the bed, pulando em cima da cama, denota que do começo ao fim da frase que eu escrevi, eles já estavam na cama, pulando. Enquanto jumping onto the bed descreve o ato do cara correr do chão pra cair em cima da cama. E essa é a diferença entre in e on, e into e onto. Ficou bem simples, né? Revisão? Revisão. Agora eu vou tentar muito não falar exatamente o que eu falei agora, porque a regra é bem simples. Falar menos ainda. Palmas pra... A palavra in e on são os dentro e o grudado, né, também conhecido como mais comumente em cima, usados quando a coisa em questão não é descrita em seu movimento de entrada no lugar. O in, sozinho, vai significar que eu já estava lá dentro, e está lá dentro para sempre. E o on quer dizer que ela está lá em cima, e está lá em cima. Não teve nenhum movimento de entrada nessa posição descrito. Se eu quiser descrever o movimento de entrada, eu vou usar a palavra into, que vai significar isso aqui. Ou a palavra onto, que vai significar isso aqui. Agora, quando que eu vou saber qual que eu vou usar? Eu vou usar o verbo de movimento. Se o verbo da minha ação tiver um movimento intrínseco nele, embutido nele, o in vai ser into e o on vai ser onto. Para dar essa ideia, né? A ideia de entrada. Se eu quiser falar que essa ação está acontecendo completamente dentro do lugar, aí eu uso in e on. É isso aí. mrmaia.com.br. Ah, e tem minha banda também, fica aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Aqui, ó, vai ter o card. O card do YouTube vai ter um izinho num círculo aqui. Cara, se eu acertei, vai ser muito legal. E só. I'm Mr. Maia. Behind the camera, Mr. Borba. Peace. And stay strong. Joga de novo, eu quero mostrar de novo. Essa foi a melhor compra que eu fiz esse ano. Tô muito feliz com isso aqui. Bye, guys.